dentre tantos que eu acho que a gente poderia usar. O fato é que o Vasco realmente não estava conseguindo jogar o que pode jogar, acho que hoje, olhando para a qualidade do seu elenco, dos jogadores que tem, e aí a gente pega, né, os mesmos dois clubes anteriores, quer dizer, a segunda parte pós-conquista de Libertadores no Fluminense, como o Cruzeiro, que, claro, ainda não era este Cruzeiro, mas já era um Cruzeiro com boas peças, já era um Cruzeiro com investimento, quer dizer, não é que a gente está falando de um trabalho em clubes o material humano é muito escasso, é muito pequeno, então acho que é um motivo de preocupação para o próprio Diniz, que eu considero muito inteligente, com boas ideias sobre futebol, mas acho que ele mesmo precisa tentar entender o que está acontecendo, o porquê disso, e ainda que eu entenda que a lógica do futebol brasileiro bota uma pressão em técnico na hora que eles entram em vieses negativos, que é difícil demais você reverter. Ah, beleza, acontece com o Abel Ferreira, é um outro crédito, outra né? Coisa, é uma outra história construída para conseguir ter, né, reverter situações de pressão, situações negativas. E o Vasco agora com um problemão gigante para resolver, né, André? Porque na semana perde o Coutinho, aí demite o Diniz, perde o jogo para o Fluminense. Perde São Januário, porque jogou fora de casa. Perde São Januário e Campeonato Brasileiro. Vai ter o confronto aí do desespero aí com o Santos. Sim. Os dois em zona de rebaixamento. Eu lamento a demissão de um treinador, não do Diniz especificamente, a essa altura da temporada no Brasil, num clube como o Vasco, né? E eu sei, o Diniz não é o primeiro técnico a ser demitido no nosso futebol na temporada de 26. E assim, as pessoas um pouco se preocupam com isso. Eu creio até que a torcida do Vasco, torcedores do Vasco nos acompanhando agora, discordam de mim veementemente, porque eu imagino que a maioria esmagadora acha que está certo demitir o Diniz, que não dava mais para continuar. E eu só sustento a minha argumentação dizendo que esse é o treinador que levou o Vasco à final da Copa do Brasil no ano passado. Eu acho que ele poderia ter um pouco mais de tempo. Um clube como o Vasco poderia dar a ele um pouco mais de tempo para resolver os problemas que claramente o time tem hoje. E muitos desses problemas, muito provavelmente, são responsabilidade dele, não culpa, responsabilidade dele como treinador. Às vezes a gente vê um técnico ou um ex-jogador aqui no Brasil dizer que nós supervalorizamos os treinadores, né? Que não existem tantas conexões assim quando um time vai bem e chega perto de uma conquista ou efetiva essa conquista, ou quando vai muito mal e passa um período longo sem conseguir chegar nem próximo daquilo que é o objetivo mínimo. A responsabilidade é sempre do técnico, mas eu acho que os clubes precisam aprender a dar mais confiança e, no caso de um técnico que há pouco tempo conseguiu levar o Vasco a uma decisão de Copa, dar a ele não é nem a confiança ou o suporte, é o benefício da dúvida de insistir um pouco mais. Mas, como eu disse, o torcedor do Vasco deve discordar veementemente de mim, porque está sofrendo na pele desde o início do ano com o time jogando ou mal, ou mais ou menos, nunca além disso. Eu discordei de muitas avaliações que o Diniz fez de partidas do Vasco, nas quais ele explicou que o time dele, aos olhos dele, tinha jogado bem, mas isso tinha acontecido, o número de finalizações e tal. O Vasco vem mal e em certos momentos é difícil você defender o trabalho. Sim. Mas é um pouco demais do mesmo em relação ao gatilho que as diretorias costumam sempre apertar na hora de resolver um problema que muitas vezes não está só relacionado ao treinador. O Vasco hoje, quando ficou com um jogador a mais, não acertou mais o alvo. Um negócio impressionante. E havia bastante tempo, né? E não conseguiu mais acertar o alvo. Bom, além do placar, 1-0, agora o Fluminense coloca mais um pezinho na decisão pelo contexto que vive agora o Vasco. Já tinha um favoritismo, aí você tem um placar, você amplia um pouquinho esse favoritismo. Pelo contexto agora, então, ficou muito complicado, não confortável, mas vamos colocar assim, muito complicada a situação do Vasco? Eu não acho que o Vasco perdeu por causa disso, tá? Mas eu acho que jogar no São Januário traria um outro contexto para o jogo. Pode ser. Mas, de qualquer forma, jogou no Newton Santos, a federação conseguiu encaixar os jogos esse fim de semana, foi o que aconteceu. Mas o Vasco já não vinha bem
O Vasco foi muito bem nos jogos contra o próprio Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, e a gente já discutiu isso aqui, né? Tinha um cara muito diferente no ataque, que era o Ryan. E aquela reta final da temporada passada foi muito do Ryan. E você perde um jogador como o Ryan, você perde o elo, né, que trazia o Vasco para a torcida e mantinha o Diniz ali com um tempo para seguir o seu trabalho. Ele perdeu esse elo. E é lógico que mudar o ataque, tentar encontrar uma forma diferente de jogar, fez com que a pressão aumentasse. Teve a história também contra o Mirassol, aquela conversa exposta, né, ali na paralisação, com o Nuno Moreira principalmente, isso pegou mal também. A gente sabe que, queira ou não, isso no grupo reverbera. E aí a gente viu um Vasco com muita gente cabisbaixa, né? O próprio Pedrinho, o Felipe Coutinho, que pediu para sair, o Diniz já estava assim. Então é um Vasco que... Aliás, essa questão do Diniz, pós-Libertadores, ele foi demitido da Seleção Brasileira em janeiro de 2024. Ele foi demitido do Cruzeiro em janeiro de 2025. Isso. E agora foi demitido do Vasco em fevereiro de 2026. O começo de ano do Diniz não tem sido bom e a gente está falando de começo de temporada. Ele foi demitido, saiu do São Paulo em 2021, mas era uma temporada de pandemia que terminou em 2021, mas saiu no início de 2021 também. Então ele tem começos de ano que talvez dê a ele a possibilidade de pensar um pouco mais no que fazer daqui para frente. Sim. O Vasco precisa fazer algo com urgência, voltar o seu caminho com urgência. O Diniz, acho que ele pode pensar um pouco mais no que fazer daqui para frente, para não ficar pulando, né, de galho em galho até encontrar de novo um Fluminense para fazer um trabalho consistente. Você falou da crise aí de um clube que passa por dificuldade há algum tempo, agora a gente vai destacar um pequeno foco de crise, mas é a crise de rico. Vamos dar uma olhadinha? E o Diniz acabou caindo, hein? Inclusive, hoje está falando, nossa, voivô do Diniz, hein? Tá pior para quem? Tá? E os dois times vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro essa semana. Acabou sobrando para o Fernando Diniz e o Pedrinho comunicou assim. Boa noite, gente. Eu estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição, num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele, e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, representando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre a repercussão da demissão do técnico Fernando Diniz. Ele não é mais o novo técnico do Vasco. O novo técnico do Vasco vai ser agora a tendência que um estrangeiro, né? O Diniz ele foi demitido e o Vasco busca um novo comandante. Inclusive, notícia da galera do Atenção Vascaínos é que o nome de Martim Demichelis, jogador que teve passagem pelo futebol europeu, virou técnico, né? Teve passagem aqui pela equipe do Málaga como auxiliar, Bayern de Munique B, River Plate e Monterrey do México, e atualmente está sem clube. Ele é um dos nomes que surge nos bastidores do Vasco da Gama para ser o novo técnico. A galera também da torcida vascaína nos atualizou sobre um monte de nomes que estão na mesa do presidente Pedrinho e que podem, quem sabe, fechar e ser o novo técnico do Vasco. Vamos lá. A notícia que eles passaram foi a seguinte, ó. Primeiro foi o Demichelis, que foi até o Atenção Vascaínos que passou primeiramente. Depois, Leonardo Jardim, isso mesmo, português, com passagem pelo Cruzeiro, Mônaco. E a informação é a seguinte, ó. É que o Admar Lopes seria talvez um trunfo, né? Para que essa negociação, quem sabe, andasse. Mas é considerado muito complicado. Até enumerou aqui, ó. E segundo informações
da galera aqui do Na Torcida Vascaínos, o mais complicado seria esse último nome agora que eu vou estar citando. Então, seria 3 nomes. Demichelis, né, que o Atenção Vascaínos passou. Além, é claro, também do Leonardo Jardim, que, segundo informações do Na Torcida Vascaínos, também é um nome a ser analisado. E o último, né, Arthur Jorge. Ainda segundo aqui a manchete do Na Torcida Vascaínos, passou assim, ó, visto como o mais difícil dos 3 citados. Atualmente, o técnico está empregado no Al Rayyan do Catar e recebe aproximadamente 3 milhões por mês, algo inviável no momento para o Vasco. E aí, são 3 nomes que estão na mesa e o Vasco quer muito fechar o mais rápido possível. Então, Diniz demitido e Arthur Jorge, Leonardo Jardim e Demichelis estão na mesa. Tem mais nomes aí que com certeza vão estar pipocando durante o dia. A gente vai estar atualizando vocês e passando tudo para vocês bem detalhado. Então, 3 nomes, repetindo, 3 nomes. Arthur Jorge, o mais complicado. Leonardo Jardim tem que ver se ele vai querer ou não voltar para o futebol brasileiro. E Demichelis, que desses 3 nomes ali seria o mais viável para o Vasco da Gama. Você aprova esses nomes, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, quando muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!